Cup of coffee. Cerca de um ano e meio atrás, houve um enorme tornado que varreu a área onde eu morava. Na época, foi uma grande tragédia. Na noite da tempestade, eu estava em um encontro com alguém. Estávamos nos divertindo e até falávamos de ir para outro bar antes de encerrar a noite. Acabei usando meu bom senso e decidi ir para casa porque já estava tarde e eu tinha que trabalhar na manhã seguinte. Além de não querer correr o risco de ficar bêbado e não conseguir chegar em casa. 30 minutos depois de que eu saí do bar, o tornado desceu aquela rua, rasgou o prédio e matou todos que estavam dentro. Por sorte, a pessoa que me acompanhava também já tinha saído do bar, mas eu perdi conhecidos e até amigos próximos nesse desastre. Então, eu e meu irmão estávamos sozinhos em casa uma noite. Eu tinha de 5 para 7 anos. Na época do ensino fundamental, a casa em que morávamos tinha um porão, onde você também podia entrar do lado de fora por escadas. De qualquer forma, já era tarde e eu estava passando pela porta do porão quando notei a maçaneta girando. Eu congelei por um momento e decidi olhar pelo buraco da fechadura. Agora eu não me lembro se eu vi exatamente o olho dele olhando pro meu ou apenas a sombra do cara, mas eu surtei. Além disso, fiquei calmo, mesmo assim, felizmente, enquanto chamava meu irmão e sussurrava pra ele o que estava acontecendo. Ele pegou um taco de beisebol e começou a gritar. Eu sei que ele chamou a polícia também, mas minha memória do passado é bem falha. Mesmo assim, esse acontecimento é uma das razões que eu tenho medo do escuro e porões que não são acessados apenas pela casa. Tínhamos uma viagem marcada de casal. Minha amiga iria com sua namorada e eu iria com a minha. No último instante, minha amiga foi largada pelo telefone. Ela quis viajar do mesmo jeito, então entramos no seu carro e seguimos viagem. No trajeto eu tentava confortá-la, mas quando logo ela se recuperava, caí em lágrimas de novo. Nisso, num momento de desatenção, batemos o carro. Ela morreu, minha namorada morreu. Acabei em uma cadeira de rodas por quase 3, 4 anos, com a bexiga mal funcionando. Ainda uso cadeira de rodas, mas consigo andar de bengala em distâncias curtas. 5 anos atrás eu me mudei para uma propriedade de fazenda em um pequeno apartamento. Era minha primeira vez morando sozinho, especialmente numa área rural. A primeira noite que estive lá, vivendo completamente sozinho, tomei um pouco de maconha, um pacote de 6 cervejas e joguei videogame a noite toda. Por volta da 1 da manhã, quase não conseguia mais ficar acordado e decidi dormir. Assim que me acomodei na cama, ouvi uma mulher. Absolutamente horrível gritando. Sentei-me por um momento me perguntando o que diabos era e com certeza ela gritou de novo e de novo. Peguei minha lanterna e um pequeno machado pra fora e olhei ao redor. O tempo todo tava me cagando, me perguntando se eu tô prestes a encontrar o corpo de uma mulher morta ou me esbarrar com um assassino no meio da mata australiana. Eu não encontrei nada do lado de fora nem ouvi de novo, então voltei pra dentro. Tranquei a porta com meu sofá e joguei até as 3 da manhã. Quando finalmente pude voltar a dormir. Contei a meu novo chefe no dia seguinte sobre os gritos e prantos de mulher que escutei na floresta. Ele me olhou com ar de desdém e saiu da sala espumando de raiva. Por dias não tinha entendido essa reação. Depois disso, muitos também me olhavam do mesmo jeito, até que um dos meus colegas me perguntou por que raios eu decidi brincar com algo tão sério. Eu jurei que não tinha ideia do que ele estava falando, acreditando na minha inocência pela minha reação. Esse meu colega me contou que a irmã do meu chefe tinha sido morta 30 anos atrás naquela mata. Então quando eu mencionei o fato pra ele, ele provavelmente achou que eu tinha ouvido de alguém e decidi tirar uma com o assassinato de sua irmã. Ótima forma de começar uma relação. Pior de tudo, nem era um fantasma. Descobri que aqueles berros vinham de uma megera,
uma raposa fêmea. Então no final eu fiquei com fama de filho da puta por ser simplesmente um garoto da cidade vivendo no mato. Isso foi há 40 anos. Minha mãe, meu pai e eu estávamos dirigindo em uma parte muito rural de Indiana. Eu tinha uns 10 e estava sentado no banco de trás. Ao cruzarmos uma pequena ponte sobre um riacho, olhei pela janela e vi uma mulher nua amarrada a uma árvore. Contei ao meu pai o que vi, e ele deu a marcha ré. Até hoje sou grato a ele por acreditar em uma criança. De qualquer forma, enquanto voltávamos pelo riacho, pudemos ver que a dona da propriedade havia amarrado um manequim a uma árvore, com aviso de mantenha-se afastado na cabeça. Povo doente. Isso me assombrou por anos. Alguns anos atrás eu estava levando uma amiga do bar para casa. Ela morava mais longe do que eu, mas estava significativamente mais bêbada. E eu não queria que ela andasse sozinha no escuro. Um cara que nós duas conhecíamos estava no bar também. E nós o conhecíamos há muito tempo, fomos à escola juntos e etc. Mas nós definitivamente não éramos próximos. Ele era um daqueles garotos realmente estranhos, mas não de um jeito adorável e peculiar, se isso faz sentido, como assustador e estranho. De qualquer forma, ele nos acompanhou na caminhada para casa e foi bom porque nós íamos com ele a noite toda e ele realmente parecia muito diferente de como era na escola. No entanto, uma vez que chegamos à casa da minha amiga e a deixamos, soltou mudou. Ele começou a contar sobre como se a sua futura namorada o traísse, ele a mataria. Eu não posso explicar exatamente como, mas pelo seu tom e comportamento e tudo, eu não duvidei por um segundo. Ele então começou a me dizer que, se quisesse, poderia facilmente me matar agora mesmo e descartar o corpo de uma maneira que ninguém jamais me encontraria. Tudo isso estava sendo dito enquanto caminhávamos por uma estrada de terra, no meio do nada, sem luzes de rua, sem casas perto da estrada, literalmente ninguém mais por perto. Quando chegamos na minha casa, me despedi rapidamente, entrei em casa o mais rápido possível e tranquei a porta. Sou de Ontário e estava em Montreal, já era tarde, então decidi passar a noite com meu saco de dormir no Parque Monte Royale. Havia tantas trilhas nele que era difícil encontrar um pedaço decente de floresta para se deitar e dormir. Quando eu tava tentando dormir, eu ouvi passos ao meu redor. Achei que poderia ser, sei lá, um guaxinim, mas era a gente, andando em círculos em todos aqueles caminhos ao meu redor. Eu simplesmente não conseguia dormir. Levantei, fiz as malas e encontrei um banco sob um poste de luz para organizar meus pensamentos e encontrar alguma maneira de achar um lugar para eu dormir. Eu tava tão assustado que tinha meu canivete aberto debaixo da minha perna. O homem se aproximou, cerca de 50 anos. Ele perguntou em francês: "Você tá esperando por alguém?" Eu respondi com o que eu achava que significava: "Não, acho que alguém tá me seguindo." Mas a tradução direta seria: "Não, estou esperando para ver se alguém está procurando por mim." O homem, então, vendo isso como uma abertura, colocou a mão na minha perna. Eu já estava pronto para tirar o canivete debaixo da minha perna, mas em vez disso eu apenas olhei com medo e disse: "Eu não sei o que tá acontecendo." E ele meio que parecia preocupado e foi embora. Então eu me apoiei em uma parede e passei a noite sem conseguir dormir. Quando o dia amanheceu, umas 5 da manhã, uma mulher com cicatrizes em todo o rosto me perguntou se eu queria um boquete por $20. Eu disse não. Mais tarde, já fora da cidade, descobri que o parque em que eu tava era uma área de caminhada gay. A experiência mais assustadora das minhas viagens se transformou em uma piada quase engraçada. Eu tinha feito hora extra no trabalho, então me senti incrivelmente cansado. Entrei na minha casa e fui direto pra cama. Lembro de fechar a porta, mas não de trancá-la. O meu erro fatal. Acordei já de madrugada. Tava com a garganta seca e fui tomar água na cozinha. Mas antes mesmo de sair do quarto, senti uma presença. Ali no canto, no escuro, ao lado da minha cama, um homem olhando pra mim. Entrei em confronto com o filho da puta, mas no final ele fugiu. Felizmente, suas impressões digitais já estavam arquivadas de um pequeno crime anteriormente. Quando puxaram, ele confessou que estava verificando se eu estava dormindo antes de colocar fogo na minha casa e em mim. Ataque completamente aleatório. Já se passaram 16 anos e felizmente isso não me atrapalhou, provavelmente devido à rapidez com que a polícia agiu.
mas eu não dormi direito por algumas semanas depois disso. Isso já faz cerca de 3 anos e era no bairro antigo que eu morava. Tínhamos um tarado que trabalhava secretamente nas propriedades do bairro à noite. Ele segurava uma lanterna e uma lata de café nas mãos. As pessoas o notavam olhando nas janelas dos quartos e permanecendo lá. Quando alguém o chamava, ele dizia: "Sou um pescador à procura de iscas." Quando finalmente apanhado pela polícia, o tarado ficou conhecido como o Noturno. Alguns meses depois ele foi preso novamente, olhando nas janelas do seu quarto favorito, uma casa com mulheres atraentes, enquanto o verme fingia estar pegando minhocas para a pescaria do dia seguinte. Estava trabalhando em uma escola para crianças com deficiência mental na Alemanha, muitas delas autistas. Havia uma garotinha de cerca de 8 anos que viveu na África toda a sua vida. Seu pai trabalhava como padre. Um dia, quando as aulas terminaram e estava olhando pelos corredores para ver se todos os alunos estavam a caminho do ônibus, eu vi a garota parada ali, de braços abertos, murmurando alguma coisa. Quando eu me aproximei, ouvi que ela estava dizendo: "Bate-os, bate-os, coloque-os na cruz." Não em alemão, mas em inglês. En la mañana estoy escuchando ruidos súper extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplaude. Quando criança, tínhamos um vizinho que entre as 10 e as 1 da noite, ouvimos barulhos de batida no porão que parecia uma picareta batendo no concreto. Policiais foram chamados várias vezes por reclamações de barulho, mas nada saiu disso. Sempre achamos que ele morava sozinho, pois nunca vimos outras pessoas entrando ou saindo da casa. Nós nos mudamos antes de ver o resultado, mas acontece que o cara estava cavando no chão do porão para enterrar vários animais selvagens mortos que ele havia adquirido na floresta depois de comê-los e colocá-los em roupas de bebê. Estranho. Minha esposa e eu tínhamos um vizinho no complexo de apartamentos em que morávamos. Chamávamos de cara assustador. Ele tinha algum transtorno mental e perambulava pelo complexo o dia todo bisbilhotando. Certa vez ele foi pego por um de nossos vizinhos abrindo a porta da frente para espiar. Quando eu saía de manhã, ele saía correndo de seu apartamento para ver quem estava saindo. O andar de baixo era meio subterrâneo, então suas janelas estariam no nível do solo. Se você não mantivesse as cortinas fechadas, ele espiaria pelas janelas. A manutenção pegaria entrando em apartamentos vazios nos quais eles estariam trabalhando. A gota d'água foi minha esposa ir verificar o correio. As caixas de correio estão todas juntas em um local central do complexo. Ele a seguiu, vestindo uma jaqueta de couro de um calor de 90 graus. Minha esposa denunciou e a administração finalmente decidiu despejá-lo. O resto de seu tempo lá, ele andava por aí dizendo coisas hostis sobre a administração de apartamentos. Um de nossos vizinhos quietos um dia brigou com sua namorada, que logo saiu com acesso de raiva com seus 2 filhos. Ele então assassinou todos os animais de estimação, incluindo gatos e pássaros exóticos, antes de incendiar sua casa. O calor do fogo explodiu nossas janelas. Claro que ele foi preso. Não vimos o que aconteceu com sua namorada ou filhos, mas estou feliz que eles foram embora. Poderiam
ter sido mortos também. Sua casa, depois de ser queimada, foi nivelada, comprada pelo outro vizinho e transformada em um quintal maior para piscina, jardim e área de recreação para seus cães. O velho que morava do outro lado da rua com a irmã e a mãe enquanto estava no primeiro e último ano da faculdade. O homem tinha um quarto aparentemente só para ele, e tinha uma grande porta de vidro deslizante que dava para a rua. Em todas as horas da noite você podia vê-lo assistindo a luz de fundo da TV piscando. Foi inquietante no início, mas quanto mais acontecia, mais nos assustava. Minhas colegas de quarto mencionavam como ele as observava à noite e as deixava desconfortáveis. Uma noite, eu olhei pelo nosso olho mágico e pude ver que ele estava nu, em pé, na frente da janela. Era tarde e não havia ninguém na rua. Então, além de pensar que ele era um velho maluco, agora ele era um velho tarado. Algumas noites depois, minhas colegas de quarto entraram em casa, muito chateadas, e explicaram que o vizinho estava se masturbando na frente da janela. Minha colega de quarto saiu correndo e o vizinho se retirou para casa. Depois disso, ele tentou fazer o controle de danos, falando comigo a cada chance que tinha. Eu era direto ao ponto, demonstrando quanto mais desinteresse possível, mas ele nunca parecia estar por perto, enquanto minha colega de quarto estava em casa. Sua mãe e irmã eram doces, gentis e muito engraçadas. Ele, por outro lado, era um pervertido, nojento velho. Eu cresci morando em um beco sem saída, em um bairro bom e normal de classe média. Foi construído no final dos anos 60 e durante o período em que lá morei, aconteceu o seguinte, tudo envolvendo as famílias originais que foram as primeiras a comprar casas por lá. Primeiro, um vizinho que trabalhava para a cidade foi pego roubando e foi preso. Segundo, um garoto, 3 quarteirões abaixo, que era um valentão bem conhecido e gostava de atear fogo no beco, acabou cometendo um assassinato-suicídio com sua ex-namorada, depois que ela conseguiu uma ordem de restrição contra ele. Terceiro, outro garoto foi preso depois de ser pego molestando crianças enquanto trabalhava como conselheiro de acampamento. Quarto, um dia, 2 caminhões enormes pararam na casa de outro vizinho. Um era um caminhão de mudança e outro tinha um triturador industrial. Caixa após caixa de documentos foram destruídos. Ninguém viu a família real sair. Aparentemente eles foram no meio da noite. Poucos dias depois que os caminhões partiram, a polícia passou a sondar os vizinhos, perguntando a todos se eles sabiam para onde a família havia ido. Ninguém sabia. Nunca mais vi nenhum deles e nunca descobri o que aconteceu lá. Quinta e última. Outra família tinha um filho com problemas de saúde mental que uma noite atacou ambos os pais com facas. O pai morreu, a mãe sobreviveu. Depois de um mês no hospital, se trancou em casa e se suicidou. Tudo isso aconteceu em cerca de 15 casas. O bairro em si tem uma ótima localização na cidade, perto de parques e do centro, grandes quintais e boas escolas, e por isso se tornou muito popular. Hoje em dia, quando alguém se muda, o comprador muitas vezes derruba a casa original e constrói uma mansão. Quando minha mãe finalmente vendeu a casa há alguns anos, considerei brevemente comprá-la e fazer o mesmo. Então o filme It saiu, e junto veio toda aquela onda de palhaços assassinos pelas ruas. Então imaginamos que algo horrível estivesse à espreita no beco sem saída e decidimos não. O vizinho do lado tinha um Corvette e uma noite acordei com luzes piscando e um carro da polícia em seu gramado. Presumi que alguém tinha sido pego roubando o carro e voltei para a cama. Outro vizinho me perguntou no dia seguinte se eu sabia o que havia acontecido. Eu disse que assumi que alguém foi pego roubando o carro e outro vizinho me disse que não, que a namorada do cara tinha cometido suicídio. No dia seguinte, o sofá estava sentado no gramado com uma mancha de sangue e ficou lá por alguns dias. O vizinho se mudou um pouco depois. Vários anos se passaram quando um promotor público parou em nossa casa e nos perguntou se éramos amigos do vizinho. Dissemos que não, pois tínhamos acabado de nos mudar quando tudo aconteceu. Mas dissemos que a gente sabia que era o cara cuja namorada tinha cometido suicídio e ele disse que definitivamente não era suicídio. Certa vez morei ao lado de um casal que havia conseguido um golpe para alugar sua casa e nunca pagaram um único mês de aluguel durante o tempo todo que moraram lá. Eles gritavam e brigavam na rua a noite toda, xingando e jogando garrafas de cervejas vazias um no outro.
até eu ter que chamar a polícia. Isso continuou por cerca de 6 ou 7 meses, até que eles finalmente foram despejados. Mas eu nunca vou esquecer a vez que eu tava sozinho em casa, em uma noite de domingo, e ouvi gritos de gelar o sangue vindo de dentro da casa deles. Acontece que o marido convidou uma amiga de infância e sua filha de 6 anos para ficar com eles, enquanto a amiga ficava limpa. Aparentemente a esposa não estava nada feliz com isso, e como aprendi com a polícia após o fato, cortou os próprios braços com uma faca de cozinha e depois atacou a amiga do marido à frente da criança de 6 anos. Eu assisti a polícia levar a garota para fora da casa, para um abrigo. Nunca vi uma quantidade tão insana de sangue na minha vida. Eu tinha um conjunto de vizinhos que até hoje levam um troféu para vizinhos desprezíveis e terríveis. Eles tocavam música e gritavam muito além dos tempos aceitáveis. Estou falando das 4 da manhã. Podia sempre ouvir seus filhos e eles mesmos discutindo. Eles acendiam uma fogueira em seu pequeno quintal de cimento sempre que eu ia colocar roupa no varal, a qualquer momento. A fogueira seria alimentada com roupas que ainda tinham etiquetas, incluindo etiquetas de segurança. Em uma linda manhã de verão, abri a porta dos fundos para encontrar a porra de um absorvente na minha porta. Um absorvente usado, com fita adesiva bem no centro da minha porta. Nós nos mudamos pouco depois que eles se mudaram. Nosso senhorio ainda teve a ousadia de nos perguntar o porquê. O filho do meu vizinho ficou chapado há alguns anos. Ele amarrou seus pais na sala de estar, pegou uma faca, ficou nu e gritou repetidamente. Quando os policiais estavam tentando invadir sua casa para libertar seus pais, ele os soltou. Eles fugiram da casa com ele seguindo. Foram necessários vários policiais e paramédicos para derrubá-lo com tasers. Eu não ando mais na rua dele. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Dirigindo pela área de uma fábrica de manhã cedo para chegar ao aeroporto,
Ainda estava escuro e não havia outros carros na estrada. Então vemos uma figura enorme e alta andando casualmente de quatro. Enquanto nós aproximamos, nossas luzes brilharam sobre ele. Dava pra ver que era um homem. Ele diminuiu ainda mais a velocidade, apenas olhou para nós enquanto continuava andando. Eu disse foda-se, desviei e acelerei. Meus olhos se concentraram no homem que atravessava a rua. A tatuagem de swastika em seu ombro e suas mãos enroladas em panos ensanguentados. Foi muito aterrorizante do jeito que ele tão confiantemente diminuiu a velocidade e se virou para nos olhar enquanto dirigimos em direção a ele. Eu honestamente senti que poderíamos tê-lo atingido com nosso carro e teríamos atropelado ele. Talvez eu devia ter atropelado. Retardado do caralho. Eu tava na zona rural da Pensilvânia, voltando da casa de um cliente, e vi um Dodge Durango na beira da estrada com as luzes acesas. Eu pensei que eles poderiam ter quebrado porque não havia nada por perto, então desacelerei. Ao passar, vi um homem em cima de uma mulher em um monte de neve. Parecia que ele tava estrangulando. Desci a estrada até encontrar uma saída, virei e voltei. Quando cheguei lá, o Durango tinha ido embora, mas a mulher ainda estava lá, deitada na neve. Quando me aproximei, ela se sentou. Parei e perguntei se ela estava bem. Ela estava em um vestido fino, sem casaco e tinha sangue sob o nariz. Ela disse: "Estou com frio." Eu a fiz sentar no banco do passageiro do caminhão de trabalho e aumentei o aquecimento. Ela apenas olhou para as mãos. Peguei meu pequeno telefone flip, um Nokia. Surpreendentemente, ele tinha sinal, então disquei 911. Contei a eles o que havia acontecido e onde estávamos. Demorou cerca de 20 minutos para a polícia chegar lá. Eu lhe ofereci um pouco de água, mas ela apenas balançou a cabeça. A única coisa que ela disse foi: "Eles vão me prender." Quando o carro da polícia chegou, ela disse: "Obrigada por me ajudar." Saiu e caminhou até o carro. O policial me fez algumas perguntas, me agradeceu e foi até lá. Quando me afastei, ele estava ajudando a entrar no carro da polícia. Ele não algemou, então eu acho que ele aprendeu. Alguns dias depois, meu telefone tocou enquanto eu estava longe dele com uma mensagem de voz de um número restrito. Era o policial perguntando se eu estava disposto a fazer uma declaração caso fosse para o tribunal. Nunca mais ouvi nada sobre isso. Não sei se isso conta, mas eu, minha irmã e um amigo estávamos dirigindo à noite no meio do nada para dar uma olhada em uma velha casa de fazenda, que nosso amigo nos disse que era assombrada. Quando chegamos lá, estacionamos na estrada em frente ao que já foi a senzala e apenas olhamos em volta esperando ver algo paranormal acontecer, estilo Bruxa de Blair. Eu não sei quanto tempo ficamos lá, mas meu palpite é muito, porque quando eu olhei no espelho retrovisor, eu vi esse velho assustador que apareceu aparentemente do nada, andando em direção ao nosso carro com uma espingarda na mão. Eu gritei. Os outros dois olharam para trás e começaram a gritar. Todos nós pensamos que ele era um fantasma no início. Saímos de lá gritando até que o velho sumiu de vista. Isso pode não ser tão assustador quanto outras histórias, mas nos primeiros segundos aquele velho assustou a vida de nós. Era madrugada e levava minha acompanhante do baile de formatura para casa. No caminho conversávamos sobre a noite, como foi uma boa despedida do ensino médio. Chegamos na sua casa, nos despedimos e ela desceu do carro. Já tinha dado partida e estava prestes a sair quando ela entrou gritando no carro novamente. Sua expressão era pálida. Ela dizia que tinha um homem estranho deitado na entrada da sua casa. Eu poderia ter sido valente e checar por mim mesmo, expulsar o tal homem, mas preferi o caminho seguro de ligar pro pai dela, que desceu não muito tempo depois com um taco de beisebol. O homem que estava dormindo acordou com os berros de ameaça, mas o pai, que tinha uma posição de confronto, mudou para uma expressão de medo. Mesmo assim, ele empurrou o homem, que não parecia ser agressivo, só parecia estar perdido. Antes dele sumir pela escuridão, ele olhou pro meu carro. O meu farol o iluminava. Eu entendi o porquê do desespero dos dois. Ao vê-lo, lhe faltava 2 olhos. Você podia apenas ver carne ao invés dos globos oculares. Hoje olho com remorso para esse dia por não ter merecido ajuda a alguém que simplesmente estava perdido na escuridão. Na noite de véspera de Natal, alguns anos atrás, eu estava dirigindo com a minha esposa e meu filho recém-nascido. Estávamos voltando para casa depois de uma festa na casa da família da minha esposa, fazendo todo aquele desafio que é o Natal. Estávamos na estrada, poucos carros ao nosso redor. Percebi que alguns carros na minha frente pisaram no freio bem rápido. Era estranho porque eu podia ver que não havia nenhum tráfego diminuindo a velocidade dos carros. Ao nos aproximarmos de onde os carros à nossa frente haviam freado, de repente vejo uma pessoa parada na estrada. Ele estava na mina pontilhada que separa as 2 pistas.
No último momento desviei dele por centímetros. Olhei no retrovisor para ver que o carro que estava atrás de mim parou de repente na estrada. Tendo minha esposa e filho comigo, em nenhum lugar seguro para parar, tive que continuar dirigindo, mas liguei para o 911. Acontece que o cara foi parado do outro lado da estrada, não queria ser preso e correu para o nosso lado. O carro atrás de mim bateu nele, o matou e o motorista foi transportado para o hospital com ferimentos graves. Eu tava saindo da casa da minha namorada à meia-noite. Eu tava dirigindo e parei em um cruzamento vazio, esperando o sinal ficar verde. Enquanto eu tava parado, vi o que parecia ser um saco de lixo preto à minha direita. Havia uma pequena calçada lá. Logo antes de parar o carro, a bolsa começou a subir lentamente. Parecia que era uma pessoa que tava de cócoras e começou a se levantar. Ela tinha longos cabelos negros e vestia uma túnica branca. Isso enviou arrepios na minha espinha. Segundos depois, o sinal ficou verde e eu acelerei. Ainda penso nisso sempre que passo por aquele cruzamento. Isso me assusta porque lembro que não havia outros carros na estrada naquela noite. O único carro que vi foi alguns minutos depois eu já ter saído de lá. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que sou esquizofrênico e vejo coisas o tempo todo. Dito isto, você nunca disse que a coisa à vista tem que ser real e parecia real para mim. Eu tava voltando para casa na caminhonete da minha mãe, descendo a rodovia 400 na Geórgia. Era inverno e a neve tava caindo suavemente. Eu, sendo filho da puta paranoico que eu sou, tava preocupado com gelo negro. Não havia gelo negro. Felizmente para mim, mas vi algo que ainda penso às vezes. De vez em quando eu vi o que me parecia um homem muito alto parado ao lado dos postes de luz. Agora, antes que alguém me diga isso, não estou colocando o avistamento de um homem magro. Este homem tinha um rosto. Ele era definitivamente humano. É só que ele era tão alto e ele estava em todos os lugares. Parecia que a cada 2 quilômetros eu via ali parado ao lado de um poste de luz assim que ele sumia de vista. Eu sabia que não era real. O mesmo homem não poderia estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Mas novamente, sendo que eu era, não pude deixar de me perguntar: e se fosse real? Não tô dizendo que vi algo sobrenatural, eu sei o que eu vi, sabia que o que vi que era uma alucinação, mas às vezes penso no passado e gosto de especular sobre por que ele estava me seguindo. Talvez ele só quisesse um amigo, como eu. Era bom sentir que alguém se importava o suficiente pra me seguir por qualquer motivo. Why are you staring at me? But you gotta be looking at them to see what's staring at you, pal. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом. Will? Hello?
Tínhamos um parente morando conosco, porque ele estava passando por quimioterapia e radiação para câncer. Ele recebia tampões para não engasgar com muco. Certa manhã eu vi uma batida no andar de baixo, pensei que era meu pai tentando me acordar. Decidi ignorá-lo, mas ele continuava batendo. Então desci as escadas para ver o que estava errado. Era o Sr. Antônio. Ele estava engasgado com um tampão cheio de muco. Gritei para os meus pais virem ajudar, mas eles não vieram. Fui verificar o quarto dele e eles tinham ido embora. Tentei limpar sua garganta, mas não consegui. Ele estava acordado e apontando para sua garganta quando cheguei lá, mas eu vi morrer na minha frente. Tentei reanimação, mas chegou ao ponto que o ar não descia. Meus pais tinham saído da cidade cedo naquela manhã, então eles não estavam em casa. Eu tive que ligar para minha tia depois de ligar para emergência, para vir me ajudar com as coisas da polícia, legista. Isso aconteceu no Natal passado. E quando ouço bater, tenho flashbacks e tive mais colapsos mentais do que contei a todos. Na faculdade, meu amigo e eu estávamos bebendo e tomando pílulas juntos. Ele estava indo para casa, mas eu insisti que ele dormisse no meu sofá. Na manhã seguinte fui acordá-lo por volta das 1h da tarde e assistir futebol. Percebi então que ele estava azul no rosto e seus olhos estavam bem abertos. Liguei para o 911 e comecei a fazer ressuscitação. Ele nunca acordou. Alguns dias depois, um dos meus outros amigos me agrediu, me espancando. Ele gritou: "Você o matou! Você o matou!" Eu não evitei porque me sentia muito culpado. Parei de tomar pílulas e muitos amigos morreram por causa disso e da heroína. Isso me fez perder toda a autoconfiança e me levou a beber muito. Entrei em recuperação e tive algumas recaídas. É uma luta constante. E eu penso em como eu poderia ter feito as coisas de forma diferente. Vários anos atrás eu estava dirigindo na Interestadual e um cara na minha frente estourou o pneu. Ele entrou em pânico e girou na minha pista. Eu bati na porta do passageiro e sua filha adolescente foi morta no impacto. O outro motorista foi considerado culpado, mas eu me senti culpado. Demorou um pouco de tempo e terapia, mas agora percebo que não há nada que eu pudesse ter feito. Foi apenas um acidente. Não tenho certeza. As pessoas me dizem que não tenho nada a ver com isso, mas não tenho certeza. Era meu primeiro dia no time de rugby na faculdade, eu jogo segunda linha. Estávamos fazendo um exercício onde 2 jogadores correm para um lado de um quadrado e 2 correm para o outro. Eles dão a bola para um par e eles têm que levar a bola para o outro lado enquanto o outro par deve detê-los. Bastante simples e faz o jogador praticar passes, desarmes e outras coisas. Então minha vez acabou e a bola é passada para mim. Na dupla adversária e bem na minha frente está o capitão da equipe. Tenho jogado rugby basicamente durante todos os meus anos de escola, então eu sei um pouco sobre o jogo. Então pensei comigo mesmo: esse é o capitão da equipe. Ele provavelmente saberá como atacar muito bem. E se eu conseguir atingi-lo e passar, vai pressionar tanto ele como o treinador. Além disso, vou ter que bater forte para fazer isso. Tenho 1,83 m e peso cerca de 100 kg, mas ainda consigo me mover bem rápido, então eu decidi com tudo. Corri a toda velocidade e atingi esse cara bem no meio do peito com toda a minha força. E senti aquele grande golpe que você sente apenas praticando esportes como esse. Ele foi capaz de me derrubar, mas eu poderia dizer que eu machucou muito. E eu vi o resto do time dizer: uff! Pra quem joga rugby é uma jogada legal. Nem mesmo mau espírito esportivo. É apenas parte do jogo. Ele ficou um tempo caído e depois se levantou devagar. Ele estava claramente com dor, mas continuou jogando pelo resto do dia de treinamento. Na manhã seguinte recebo a notícia. Ele havia morrido naquela noite devido a um aneurisma cerebral, ao lado de sua namorada. Imediatamente pensei que tinha sido eu que tinha causado e me senti terrível. Quando contei às pessoas, todas diziam que não podia ter sido eu. Depois do funeral, passei a acreditar um pouco nelas, mas sei que os aneurismas podem ser causados por fontes externas ou pelo menos desencadeados. Para o ano seguinte, todos os jogos tiveram um momento de silêncio para ele, e toda a equipe estava motivada a dar o seu melhor, levando-nos ao segundo lugar naquela temporada. Quando a equipe nem se classificou na temporada passada, eu só o conheci naquele dia, então não era tão apegado a ele, mas ainda hoje tenho a dúvida da possibilidade de eu ter matado ele. Acho que nunca teria uma resposta definitiva para isso. Eu trabalho como caixa em um posto de gasolina e cerca de um mês atrás um homem entrou e deu um passo para o lado. Um de nossos representantes de venda olhou para ele e quando ele perguntou se ele estava bem, ele disse que não estava e que seu irmão estava vindo buscá-lo para levá-lo ao hospital. Perguntamos se ele precisava de uma ambulância e ele disse que não. Alguns minutos depois, ele acha que está tendo um ataque cardíaco e pede uma cadeira. Eu dou a ele e ignoro sua recusa por uma ambulância e liguei para uma de qualquer maneira, porque enquanto estava no telefone com a ambulância ele começou a enlouquecer.
O representante de vendas o deitou no chão e o homem apenas estava tremendo e seu braço estava enrolando. A ambulância finalmente chegou e ele foi carregado em uma maca, mas eu ouvi dar seu último suspiro pouco antes da ambulância chegar. Eu ainda acho que se eu simplesmente ignorasse seu primeiro declínio para a ambulância, talvez a ambulância o alcançasse e talvez o salvasse antes que ficasse muito ruim. Acontece que ele tinha acabado de sair do hospital após uma cirurgia de coração aberto. Ele e sua namorada brigaram no caminho para casa. Era noite fria, ele a fez encostar, ele saiu do carro para caminhar. O resto é o que aconteceu. Acho que andar naquele frio depois de uma cirurgia cardíaca estressou seu coração. Costumava ser piloto de uma companhia aérea regional relativamente grande. Como eu não ganhava muito dinheiro com isso, trabalhei como instrutor de voo nos meus dias de folga da companhia aérea. Um dia, um aluno meu e eu estávamos praticando algumas manobras em uma área com muitas árvores. Quando estávamos terminando e prestes a voltar para o aeroporto, nosso motor começou a ficar estranho. Foi um pouco difícil, começamos a perder a altitude e não tive melhoras. Comecei a ir em direção a um campo que passamos alguns quilômetros atrás. Não era grande, mas era a nossa melhor chance se as coisas piorassem, já que o aeroporto ficava a cerca de 15 milhas de distância. O motor só piorou. Eu estava tendo problemas para manter a altitude e vi um pedido de socorro por áudio com nossa posição. Eventualmente, o motor morreu completamente. Tentei reiniciar, mas nada funcionou. Enquanto estávamos alinhando nossa aproximação final, nós certificamos de que o avião estava seguro e tudo mais. Acontece que o campo era muito menor do que eu pensava. Nós pousamos e foi extremamente difícil. Eu tive muita pressão nos freios, tentando não travar. As árvores estavam subindo muito rápido e decidi que não iríamos parar. Então eu tentei colocar o avião de volta nas rodas dianteiras e bater nos freios para fazê-lo virar, para que pelo menos pudéssemos parar. Eu pensei sobre isso tarde demais e nós batemos direto em uma grande árvore. Não lembro muito claramente de sair, mas me lembro de ver meu aluno no banco da frente curvado com a cabeça para o lado. Tentei gritar para ele sair e percebi que seus olhos estavam abertos. A polícia local chegou minutos depois de pousarmos e mais tarde eles disseram que nos viram chegando. Eles tiraram meu aluno e me levaram para o hospital para ser examinado e radiografado, porque eu estava com muita dor no pescoço e nas costas. Eles declararam meu aluno morto no local. Seu pescoço estalou com impacto. Não tive nenhuma ação legal contra mim nem nada. As organizações, a par disso, disseram que fiz a coisa certa na situação. Eu só queria ter feito o avião parar. A esposa dele me culpou e tentou me processar. Tenho ansiedade extrema e não vou mais. Eu gostaria de poder fazer isso porque realmente amo. Enquanto eu morava com meu tio, dei-lhe uns comprimidos de morfina de 100mg. Ele já tinha hepatite C por uso de drogas intravenosas. Na manhã seguinte, acordei com ele não respondendo, convulsionando no sofá. Tava nervoso para ligar pro 911, que estávamos cultivando maconha e cogumelos na casa. E ele era um criminoso condenado. Se ele tivesse sobrevivido, provavelmente teria voltado para a prisão. Liguei pra emergência depois de alguns minutos de ritmo frenético, os paramédicos apareceram. Ele morreu na ambulância em frente à casa. Tenho certeza de que as pílulas que dei a ele acabaram com sua vida. Cerca de 5 anos atrás eu bati uma velhinha na rua enquanto eu tava na minha moto. Eu acredito que ela tava morta no local, mas não foi declarada morta até o hospital. Eu não tava bebendo ou correndo, ela apenas atravessou a rua correndo atrás do ônibus. Eu sempre me lembrarei do instante que ela se virou pra me olhar antes de eu bater nela. Isso definitivamente me abalou. De vez em quando eu recebo flashbacks meio que estremeço, apenas lembrando de tudo, repetindo várias vezes. Ainda moro perto de onde tudo aconteceu e tenho que dirigir na rua de vez em quando. Eu sempre sou cauteloso agora em áreas com muitos pedestres, observando cuidadosamente para ter certeza de que ninguém tá atravessando. Lembro do dia que aconteceu. Eu tava dirigindo mais devagar do que normalmente porque sabia que era um ponto problemático. Ainda há aquele, e se eu não tivesse dirigido ou se eu visse antes que ela começasse a atravessar, eu sempre terei isso comigo. Sabendo que ela morreu e seus filhos e netos nunca mais a viram. Sabendo que ela estava apenas tentando trabalhar para sustentar sua família, apenas para ser morta por outra pessoa a caminho do trabalho. É uma merda. Eu nunca falei com a família dela. Eu não consigo imaginar o que eles passaram, mas espero que eles saibam que não foi intencional ou negligente da minha parte. Espero que estejam bem. Às vezes imagino como seria conhecê-los. Não sei o que diria ou faria. Eu estava em um rio alguns anos atrás com minha mãe, minha namorada e meu cachorro.
e nadei até um banco de areia. A corrente estava muito forte naquele dia e alguns moleques vieram e tentaram atravessar a nado. Na metade do caminho, ambos entraram em pânico. Eu, sendo um nadador forte, nadei para tentar ajudá-los. Um deles conseguiu recuperar a compostura e terminar de nadar até a margem. O outro não podia. Ele subiu nas minhas costas e eu cometi o erro de tentar nadar de volta contra a corrente por alguns segundos. Foi só depois que eu virei e nadei pro banco de areia mais perto, junto da corrente, onde minha namorada estava. Mas nesse ponto eu estava exausto de nadar e o cara estava em pânico. Para sobreviver eu tive que empurrá-lo para longe de mim. Eu mal cheguei perto o suficiente do banco de areia para minha namorada me puxar. Ele tinha 13 anos e se afogou naquele dia. Tento não pensar nisso, tento não me martirizar, mas às vezes não consigo deixar de me culpar. Eu fui pelo caminho errado e, se eu não tivesse ido, poderia ter sido capaz de salvá-lo. Quando eu tinha 13 anos, perdi meu melhor amigo. Sinto-me parcialmente responsável porque não sabia o que estava acontecendo na vida dele e o ignorei por dias. Anteriormente, nós brigamos. Dissemos coisas ofensivas um para o outro. Eu até me lembro de ser racista durante a discussão. Ele me ligou, me mandou uma mensagem e eu ignorei todas as mensagens. Pouco tempo depois, soube que ele se suicidou, tomando uma overdose de pílulas em sua casa. Um de seus irmãos me culpou, eu me culpei. Evitei a família como uma praga. O círculo de amigos começou a se dissolver horrivelmente. Foi até o ponto da gente não dar uma segunda olhada um pro outro se nos encontrássemos na rua. Soube mais tarde que ele estava sendo abusado sexualmente por seu irmão mais velho e comecei a me culpar ainda mais. Ele era meu melhor amigo e eu não fiz nada para ajudá-lo. Eu nunca pensei em perguntar porque ele odiava tanto seu irmão. Já faz pouco mais de 7 anos e ainda sinto como se meu estômago estivesse apodrecendo quando penso nele e nas últimas coisas que dissemos um ao outro. Um cara muito bêbado tropeçou na calçada no trânsito das 5 horas, bem na minha frente. Não há tempo suficiente para parar. Ele estava desorientado o suficiente para que, quando eu atingi com meu SUV, ele se prendeu no meu pneu traseiro direito. Parei o carro, saí e o encontrei enrolado como um burrito. Tantos ossos quebrados, sangue por todos os lados. Apenas sua cabeça para fora. Tava no processo de tocá-lo. Apenas alguns centímetros de distância eu vi respirar. Comecei a chorar, fui até a calçada e entrei em choque. Depois que os bombeiros, policiais, ambulância vieram, pegaram o relatório e fui levado de volta ao meu apartamento por um amigo. Passei aquele fim de semana na casa dele. Os policiais levaram meu carro como uma prova da cena do crime. Descobri que os pais estavam tentando me processar, mas devido a 5 testemunhas do local, que eu nem sabia, que atestaram por mim, a leitura de toxicologia, ele estava com um nível de álcool elevado e ele tinha hepatite C, então eles desistiram do caso. Eu nunca vou dirigir no lado da calçada da estrada, a menos que seja de mão única. Isso ocorreu há 12 anos. Não foi minha culpa, mas quando eu dirigi uma van de transporte de cadeira de rodas, o suporte que segurava as cadeiras de rodas falhou. O cara tombou o suficiente para bater a cabeça em uma travessa quando eu virei uma esquina. Ele tinha uma doença degenerativa e tinha ossos frágeis. Ele acabou no hospital e nunca se recuperou, morto alguns dias depois. A última vez que eu vi, a empresa que fez os suportes acabou mudando o design. Aquele acidente revelou uma falha que tinha no anterior. Eu penso muito nisso porque morreu uma pessoa que estava sob meus cuidados. Não me sinto culpado por isso nem nada, não havia nada que eu pudesse ter feito diferente. Algo acabou de quebrar. Ainda é uma merda quando penso nisso. Quando eu era adolescente, fiz um pacto de suicídio com um amigo da minha área, com quem conversava constantemente no MSN. Nós dois viemos de lares abusivos, e ele não aguentou mais a vida, principalmente depois que seus pais conseguiram convencer os assistentes sociais de que estava tudo bem. Mesmo com suspeita de abuso sexual de seu pai, eles consideraram tudo bem. Eu simpatizava com seus sentimentos na época. Me arrependo todos os dias, mas desisti do nosso pacto de suicídio. Mas concordei em estar lá para ele. Eu tava lá e ele deu um tiro na cabeça com a arma do pai. Eu tentei convencê-lo a desistir o tempo todo. E tentei dizer às pessoas, mas ninguém parecia levar a mim ou a nós a sério. Ainda ouço tiro e sinto e vejo sangue em minha mente. Todos os dias são difíceis para mim, porque eu realmente o amava, mas eu só queria que ele finalmente sentisse paz. Eu sinto que poder sentar online por horas, por dia, e conversar sobre nossas vidas em casa e como queríamos morrer realmente era perigoso na época.